Olá, estamos já na terceira tentativa, estou aqui na terceira tentativa de gravar esse vídeo. A primeira foi uma reunião de estudo bíblico que nós temos, que toda quarta-feira a gente se reúne. Nessas últimas semanas nós estamos fazendo online. Eu não consegui gravar, fiz uma confusão aqui, não consegui. Depois eu voltei sozinho aqui no meu quarto e gravei no meu celular, mas a gravação ficou horrível. Então, mais uma vez, eu vou tentar gravar esse vídeo. E eu fiquei me questionando, gente, por que você não vai dormir? Não faz sentido você fazer isso hoje. Mas hoje é daquelas noites que, em função da reunião que nós tivemos com um grupo de amigos, eu fico muito excitado, né? Tanto antes quanto depois de se falar nesse assunto, ouvir e meditar sobre isso, que naturalmente eu prevejo que eu vou ficar boa parte da madrugada pensando e ainda excitado e maravilhado com a palavra de Deus e com o Cristo de Deus. Então, eu vou ficar mais um tempo aqui e você está convidado a ficar comigo até o final desse vídeo. Então, o tema é a Páscoa. Nessa época do ano, nós estamos agora à véspera da Páscoa, é muito comum a gente ver muitos apelos de inúmeras mensagens dizendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Agora eu vou dizer para você o verdadeiro sentido da Páscoa. E você vai ouvir, vai ler o que a pessoa tem para dizer ou para escrever. Ela fala 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo. Às vezes fazem-se retiros espirituais para falar sobre a Páscoa, mas a pessoa não fala sobre a Páscoa. Ela fala o que não é a Páscoa, mas dizer o que não é não significa que você está dizendo o que é. Organiza na tela aqui. Então você dizer. Então essa primeira parte eu vou falar sobre o que não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então o que não é o verdadeiro sentido da Páscoa? Oposição ao coelhinho. Então, você criticar, então, quando eu falar coelhinho, entenda que coelhinho aqui é sinônimo de mercado. Então você criticar esse espírito de mercado, de consumo, de dar e de receber presentes, você dizer que isso não é a Páscoa, você está dizendo uma verdade, todo mundo sabe que não é, e ainda assim as pessoas se envolvem nesse espírito de mercado, sabendo que Páscoa não é isso. Então, é bem óbvio você dizer que Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. Mas tá bom, você disse algo óbvio que não é. Mas ainda assim houve uma apresentação firme e fundamentada para dizer, extrair da Bíblia o livro ao qual se fundamenta esse conhecimento da Páscoa. Você não apresentou que é a Páscoa. Já há um outro grupo de pessoas que vão um pouco mais longe e eles dizem que a Páscoa é o amor entre as pessoas. Então, e não é. Na reunião que nós estávamos agora há pouco, uma das pessoas que estavam na reunião, ela ficou muito surpresa em ouvir que Páscoa não é amor entre as pessoas. Nossa, Luciano, como você fala isso? Gente, você vai ver no decorrer aqui desse tempo que nós estivermos juntos, que se tem uma coisa que a Páscoa não é amor entre as pessoas. Não faz o mínimo sentido nós acharmos que o espírito da Páscoa, ou que seja o espírito do Natal, e a gente, assim, 90%, estou jogando um número hipotético aqui, 90% das pessoas que vão apresentar o espírito do Natal, o espírito da Páscoa, que é Páscoa, tema nosso aqui agora, que é o amor entre as pessoas, não faz sentido, gente. Então, por que Jesus morreu? Páscoa tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, se você tira esse evento histórico, esse fator da morte e da ressurreição de Cristo, e você acredita que a Páscoa é amor entre as pessoas, não faz sentido nenhum Jesus passar o que ele passou. Eu sei disso, eu sei que isso acontece demais, por isso que eu estou falando. Ele cresceu em igreja cristã ouvindo que Páscoa é amor entre as pessoas. Gente, não faz o mínimo sentido. Páscoa transcende assim, de muito longe, há um abismo entre o que é a Páscoa e entre você achar
que se você ama as pessoas e as pessoas se amam, que estão se doando, fazendo caridade, isso é a Páscoa. Não é a Páscoa. Daqui a pouco eu falo que é. Outra coisa que não é a Páscoa, que não é simplesmente isso, é isso que eu quero dizer. Um feriado qualquer, um feriado cristão. Então agora é a semana da Páscoa. Vamos preparar uma programação na igreja ou na nossa comunidade religiosa aqui, específico para a Páscoa. Né? Nós não podemos deixar os jovens aí de qualquer jeito, vamos fazer um retiro, vamos fazer uma agenda apertada, uma agenda assim robusta para os nossos jovens e para a nossa comunidade. E fica por isso mesmo, e é só isso. Planejar uma agenda e falar desse assunto uma vez por ano, é isso que é a Páscoa? Então, o seu entendimento da Páscoa é muito raso. Não é só isso. Claro que é legal, né? Qualquer tipo de feriado, para mim, é ótimo. Não sou contra, não. Mas é muito mais que isso. Outra coisa que a Páscoa não é, um plano de salvação. Gente, não faz sentido Deus promover tudo que ele promoveu na vida de Cristo, como nós vamos ver daqui a pouco, e ele ficar na nossa mão, como se fosse um plano, como se fosse um desejo dele. Não, agora eu vou te apresentar o plano de salvação. E aí você pensa, você decide se você aceita esse plano ou não. Não, gente, Deus não está na nossa mão, não, é o contrário. Então a Páscoa não é um plano de salvação. Vai, Luciano, então o que é a Páscoa? Páscoa é um chamado à obra de salvação. Obra essa efetuada por Cristo lá na cruz. Então, se nós pudermos dizer o que é a Páscoa em uma frase, eu diria a seguinte frase: Deus morrendo na cruz em nosso lugar e levantando da tumba por nós. Então, isso é a Páscoa. Deus morrendo na cruz em nosso lugar e levantando-se da tumba por nós. Então, lá em João 1,29, João Batista diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele diz isso no versículo 29 do capítulo 1 de João, e depois no versículo 35 ele diz novamente. Ele falou em um dia, e no outro dia ele falou de novo, no dia do batismo de Jesus. Ele se referiu a Jesus a uma certa distância, falando para alguns seus discípulos. João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por aí a gente já começa a ter uma ideia que Páscoa tem a ver com sacrifício do Cordeiro. E de onde que veio essa ideia do Cordeiro? Lá do Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Êxodo. Então lá no livro de Êxodo, aonde descreve a 10ª praga, lá do confronto de Moisés com o faraó, e eu vou ler aqui para você, no capítulo 12 de Êxodo, diz assim: Aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, olha o cordeiro aí, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, ali é referência clara a um sacrifício do cordeiro. Aí continua, em seguida: E todo o ajuntamento da congregação de Israel matará o cordeiro no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. E depois lá no verso 26 de Êxodo, diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, qual rito? O rito do estabelecimento da Páscoa lá no Antigo Testamento. Então a Páscoa lá no Antigo Testamento foi estabelecido por Deus a partir dessa 10ª praga aqui, que é a morte dos primogênitos, que eu vou explicar daqui a pouco. E aí, continua: Respondereis: É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, o que é isso aqui? Deus falou para Moisés: olha, vai acontecer a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos de todas as casas das quais não tiver o sangue nos umbrais e nas vergas das portas. Então o anjo destruidor vai passar matando
os primogênitos de cada família, inclusive dos animais. Cada primogênito seria morto, simbolizando esse sacrifício. Porém, o sacrifício a qual já havia sido feito pela morte do cordeiro e que se assasse o cordeiro para que aquela família comesse, já representaria a morte naquela casa. Daí o anjo ia passar e ele veria o sangue nos umbrais e na porta ali daquelas casas às quais eles estivessem aspergido o sangue ali. Então, esse evento marcou o início da Páscoa. Então, essa família comeria, tomaria para si, ela se alimentaria desse cordeiro assado, e no outro dia Deus deu outras instituições que aqueles ritos deveriam continuar, inclusive eles são reconhecidos como festa, né? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos nos dias recorrentes, nos dias seguintes, melhor dizendo, depois outras festas que eu falarei daqui a pouco. E então, em 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo na cruz, ele cumpriu esse sacrifício lá do Antigo Testamento, dessa Páscoa lá do Antigo Testamento. Daí a ideia de Abraão, ainda antes de Moisés, quando ele foi sacrificar seu filho Isaac, e Isaac perguntou, pai, mas para que essa lenha, esse fogo? O Abraão disse, nós vamos fazer sacrifício ao nosso Deus. E Isaac perguntou, mas cadê o cordeiro? E aí Abraão falou, Deus proverá. Então ali uma relação entre o cordeiro que Deus proveu ali, né? O cordeiro estava preso em uma árvore, quando Deus disse, não mate, não sacrifique seu filho. Tem todo ali o diálogo entre Abraão e o anjo do Senhor, né? Mas ali havia um cordeiro. Então essa ideia do sacrifício do cordeiro, até a instituição, o estabelecimento da Páscoa como uma festa, como uma comemoração pela libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios, isso se cumpriu plenamente lá no Novo Testamento com Jesus na cruz. Daí a ideia de João Batista dizer para Jesus, em referência a Jesus, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, há umas relações muito curiosas entre Moisés e Jesus, entre o livro de Êxodo e Jesus no Evangelho de Mateus. Então, Mateus, cada livro do Evangelho, ele traz um aspecto, um ponto de vista sobre a pessoa do Messias, que é Cristo, que é Jesus. Então, o ponto de vista que Mateus apresenta, e o povo para o qual Mateus escreve, são os israelitas. Então, Mateus apresenta Jesus como rei da linhagem de Davi, para argumentar, mostrar para os judeus que o Jesus ao qual ele estava apresentando, era o Messias esperado. Então, o Evangelho de Mateus é o que mais faz referências ao Antigo Testamento, porque ele estava falando com pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Então, há relações muito incríveis de você pensar. A primeira, Moisés passou, essa relação de Moisés, Jesus, Êxodo e Mateus. Moisés passou pelo Êxodo, o povo passou pelo Êxodo. Né? Não foram 400 anos, 430 anos que o povo ficou em Êxodo. Jesus também passou pelo Êxodo, quando Herodes determinou que se matassem todas aquelas criancinhas de até 2 anos de idade. O desejo dele era matar o Messias. E aí, por revelação, através do anjo, José e Maria pegaram Jesus e foram para onde? Foram para o Egito. Então eles foram em Êxodo para o Egito. Outra relação entre Moisés e Jesus é que Moisés recusou a glória do Egito, né? Lembra que ele foi criado lá pela família de Faraó, e lá em Hebreus faz essa referência, que Moisés negou a glória do Egito, porque considerou a perseguição, o opróbrio, ou seja, a vergonha, pelo nome de Cristo, por recompensas maiores. Então, olha que
ali em Hebreus está dizendo que Moisés, lá no Antigo Testamento, já tinha essa ideia, já tinha essa revelação de que o Cristo futuramente viria. E Moisés abriu mão da glória do Egito em função da vida com esse Cristo futuramente. E Jesus recusou a glória também quando ele foi tentado pelo diabo após o deserto que Cristo também passou, né? Que Moisés passou pelo êxodo, Jesus também passou pelo êxodo. Moisés passou pelo deserto, Jesus também passou pelo deserto. Moisés recusou a glória do Egito, Jesus recusou a glória quando o diabo apresenta lá. Jesus fala, olha, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus também negou isso. Moisés recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai, e Jesus faz o que lá no Monte das Oliveiras, né? Lá onde ele dá o Sermão do Monte. Também o monte, ele estabelece ali a lei do amor e das bem-aventuranças. Moisés no monte, Jesus também no monte. Mas não para por aí. A disposição que Moisés tinha em morrer pelo povo lá, quando que Moisés está lá recebendo as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio punho de Deus, e o povo se dispersou e achou que Moisés não voltaria mais e falou, Arão, constrói aí, faz aí um bezerro de ouro para nós que nós vamos adorar essa divindade através desse bezerro. E Deus virou para Moisés lá em cima do monte e falou assim, desce lá e veja o que o teu povo está fazendo. E Deus falou para Moisés, vou matar todo mundo, vou exterminar esse povo e farei de ti uma grande nação. E Moisés falou, não faça isso. Mate a mim. Tome a minha vida como sacrifício por esse povo. Ele não falou nessas palavras, mas uma leitura superficial, você não vai pegar essa minúcia do texto, mas o que Moisés está dizendo ali tome a minha vida pela vida do teu povo. Prefiro que eu morra do que o teu povo morra. E o que Jesus fez? Jesus morreu por nós. Mais uma referência. Outra referência é a transfiguração lá no monte. Monte da Transfiguração. Jesus teve esse evento lá com quem? Moisés e Elias. Você vê isso lá em Mateus 17. Então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e foi para o monte e lá estava, e lá vieram Moisés e Elias. Então houve ali uma reunião entre Moisés, Elias, Jesus transfigurado, né, corpo glorificado com as vestes resplandecentes, e Pedro, Tiago e João, essas 5 pessoas ali, e a voz de Deus que audivelmente eles tiveram ali esse contato com Deus Pai naquele momento ali no monte da transfiguração. Moisés, quando desceu do monte, ele teve que colocar um véu sobre a sua própria cabeça porque o rosto dele resplandecia. Mais uma relação. E em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, Moisés resplandeceu o seu rosto lá no Antigo Testamento, Jesus resplandeceu suas vestes, o seu corpo foi transfigurado num corpo de glória lá no evento da transfiguração. E aí, nós, hoje, a Bíblia diz também que há uma atribuição aqui, isso não é literal, claro, que o nosso rosto também resplandeça e que a gente seja transformado de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Outras relações curiosas são as festas judaicas com a morte, ressurreição e vinda de Jesus. Então as festas judaicas começam lá com a Páscoa. Já mostrei para você aqui a relação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, que se deu a partir da morte e ressurreição de Jesus. Mas depois da festa da Páscoa, Deus estabeleceu a festa dos pães asmos, que a festa dos pães asmos é o pão sem fermento, que eles deveriam se alimentar daquele pão durante uma semana. E hoje o pão, Jesus falou lá em João 6, olha, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Se você não comer do meu corpo e tomar do meu sangue, você não tem parte comigo. E aí as pessoas se escandalizavam e falavam assim, mas como nós vamos comer de um corpo humano? Isso não faz o mínimo sentido. É claro, ele não está falando de uma forma literal, ainda que algumas pessoas de alguns grupos entendam que isso é literal. Eu não entendo dessa forma. Mas Jesus estava ali estabelecendo, a partir
lá da última ceia, olha, este é o meu sangue, este é o meu corpo, fazer isso em memória de mim. Então ali essa relação entre a festa dos pães asmos, lá no Antigo Testamento, a partir de Êxodo, com essa simbologia do pão, especialmente o pão, né? O vinho representando o sangue e o pão representando o corpo de Cristo. Essa expansão da ideia da festa dos pães asmos. Depois vem a festa das primícias, ou o Pentecoste. Lá no Antigo Testamento, Deus estabeleceu essa festa do Pentecoste, ou, né, outro nome que se dava, a festa das primícias. Onde que se deu essa festa no Novo Testamento? Essa festa se deu na descida do Espírito Santo, 50 dias após a subida de Jesus aos céus. E essa festa lá no Antigo Testamento se dava 50 dias depois da festa dos pães asmos, que também era ali junto com a Páscoa. Então, as relações são muito claras, né? Então, a vinda do Espírito Santo, dando-se 50 dias após a subida de Jesus aos céus, ali se deu o início da vida da igreja, do corpo de Cristo e da missão da igreja para continuar o trabalho que os apóstolos começaram lá em Atos, no capítulo 2. Então, é outra relação clara que tem entre o Êxodo e o Novo Testamento, as festas do Antigo Testamento com a morte e vida, a morte, ressurreição e posteriormente a vinda de Cristo. Qual é a relação, então? Essas festas que eu disse são relações de eventos que já aconteceram na vida de Jesus. Mas a festa dos tabernáculos, lá do Antigo Testamento, a relação dela com o Novo Testamento é a vinda de Jesus. E a última festa, que é a festa dos tabernáculos lá no Antigo Testamento, depois você confere lá, a festa dos tabernáculos aqui no Novo Testamento é a volta de Jesus. Então, quando a gente vê lá em João, capítulo 1, que fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no verso 12, se não me engano, esse habitou entre nós, no original, tabernaculou entre nós. Então, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, Deus dá as diretrizes de como que deveria se construir o tabernáculo. Lembra, né? Fala-se, você já deve ter ouvido falar, ou visto, estudado, sobre o tabernáculo do Antigo Testamento, que é o lugar onde Deus vinha e se revelava e estabelecia um relacionamento com o povo ali, que era o Santos dos Santos, né? Então, lá no Antigo Testamento, Deus tabernaculou. Na primeira vinda de Jesus, até a sua morte e a sua ressurreição, foi esse tabernacular de Deus, essa tenda de Deus na terra conosco, através do corpo de Jesus, através da pessoa de Jesus. Então, esse tabernacular é isso. Então, Jesus não está tabernaculando conosco mais, porque ele foi aos céus. Então, vai haver um dia que ele vai voltar. E essa volta vai ser esse tabernacular definitivo e eterno conosco. Essa tenda eterna, o que eu quero dizer com tenda, o que a Bíblia quer dizer com tabernáculo, com tenda, com habitar entre nós, que João fala, é o relacionamento de Deus conosco, pessoal e direto conosco. Ele se deu assim no tabernáculo no Antigo Testamento, de uma forma limitada, depois com Cristo, através de Cristo, porque em Colossenses vai falar que ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e aí vai. Então houve esse tabernacular de Deus aqui nesse período de 3 anos, e agora nós temos o Espírito Santo para nos consolar e para apontar para a cruz, para que as pessoas creiam no Cristo e se rendam a essa mensagem da Páscoa, e futuramente Jesus vai voltar e vai estabelecer esse tabernáculo definitivo conosco. Então, mais uma relação, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, só que dessa vez um evento que ainda não aconteceu, que é a volta de Cristo. Então, tudo isso tem a ver com a Páscoa. Então, assim, daria para a gente ficar viajando, pensando, meditando, escavando e se maravilhando diante de tantas coisas incríveis que a Bíblia apresenta para nós. Mas vamos seguir. Então, o que eu quero dizer com profundidade infinita da Páscoa? A Páscoa a gente já viu aqui em alguns minutos que a Páscoa é muito mais do que isso que as pessoas imaginam. E para surpresa de muitos de nós,
muitos cristãos não têm ideia disso que nós estamos falando aqui, mas tudo bem, vamos seguir, tocar o barco aqui. Profundidade infinita da Páscoa. Gente, Deus, né, na pessoa de Cristo, de Jesus, como Deus Filho, ele ficou na tumba por 3 dias. Eu sei que Jesus falou para o ladrão na cruz lá que, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tudo bem, não dá para nós compreendermos. Da mesma forma que a gente não compreende a Trindade, né, a gente aceita, crê, a gente já tem alguns vilumbres dessas verdades eternas e maravilhosas, mas como que você entende que Deus é um só Deus em 3 pessoas? Ao mesmo tempo, ele é 100% Deus e ao mesmo tempo ele é 100% homem. Então, Deus Filho, ficou na tumba por 3 dias. Morto. Deus Filho. Isso é loucura, né? Pensar que Deus, Criador de tudo, de todas as coisas nos céus e na terra, ele pode se submeter a isso, como diz lá em Filipenses, né? Que é um hino, inclusive, né? No capítulo 2 de Filipenses, que é um hino maravilhoso, né? É um salmo, né? A gente acha que salmo é só no Antigo Testamento. Mas lá em Filipenses 2 fala isso, né? Que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E não só se humilhou até a morte e morte de cruz, ele ficou 3 dias na tumba. Então isso é uma decorrência da Páscoa que é para pirar, né? Pra gente pirar, pensar, poxa, mas como que pode Deus ficar 3 dias na tumba? Mas ficou lá em Atos capítulo 20, verso 28, se você quiser conferir, vai lá, fala que Deus derramou o seu sangue. Tem algumas pessoas, teólogos, que acham tão chocante essa expressão, que eles colocam que Jesus derramou o seu sangue. Tudo bem, foi Jesus, mas foi Jesus Cristo, o Deus Filho. Então, lá, nessa parte, em Atos 20, verso 28, está escrito, Deus derramou o seu sangue. A próxima decorrência que eu tiro, poderia tirar, né, infinitas, você pode tirar outras aí, a gente poderia ficar a eternidade pensando aqui sobre esse assunto, a gente não vai esgotar esse assunto nunca, mas uma decorrência que eu tiro é que a Bíblia foi escrita por causa da Páscoa. E quando eu digo Páscoa, eu estou dizendo a mensagem da cruz, eu estou dizendo o evento da cruz, eu estou dizendo esses 3 dias que Deus ficou na tumba, e estou dizendo da ressurreição desse nosso Cristo, desse nosso Deus, do nosso Senhor. Então, a Bíblia foi escrita em função desse evento, porque tira esse evento da história, da missão de Cristo, da missão de Deus aqui na Terra, na pessoa de Jesus. Não faz sentido a Bíblia ter sido escrita. Afinal de contas, por que a Bíblia foi escrita? Para que a gente creia no Cristo. E o Cristo é sinônimo de Jesus crucificado. Não é? Pensa. Imagina que a Bíblia ter sido escrita por causa da Páscoa. Então, assim, a Páscoa não é só um feriado. A Páscoa não é só alguns dias aos quais a gente tem que falar de amor entre as pessoas. Imagina, gente, que isso? Isso é um absurdo. Isso é pisar na graça de Cristo. Isso é cuspir. Isso aí é rejeitar. Claro que as pessoas fazem isso inconscientemente. Você desconsidera tudo que Jesus fez na cruz e vai ficar falando de amor entre as pessoas? Gente, para com isso. Amor entre as pessoas, se ouvir em autoajuda aí, ouvir em curso Sebrae, ouve em qualquer tipo de religião, né? Ouve em palestra de motivação, e a gente sabe que o nosso amor é insuficiente, é falho. E mais do que isso, nós sabemos que quando nós não estamos em Cristo, e a Bíblia revela isso, que nós estamos mortos em delitos e pecados. E morto ama. Me fala, morto ama? Como isso? O negócio que eu falando que amor entre as pessoas. Não, gente, a Páscoa é uma coisa infinita, maravilhosa demais. A gente tem que falar mais disso, pensar mais sobre isso. É maravilhoso mesmo. Então, por isso que eu estou aqui até agora, e sei lá se esse vídeo também vai virar alguma coisa, de repente eu me atrapalho aqui e não consigo gravar esse vídeo de novo. E aí eu faço outro também, fica até amanhã cedo falando aqui. Outra decorrência da Páscoa. Lá em Apocalipse está escrito que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Ora, se Jesus foi morto desde a fundação do mundo, então isso significa dizer que a Trindade, cada pessoa da Trindade tem
uma função. Quando eu digo função, estou falando função para a redenção do homem. Lá na eternidade passada, na eternidade futura, não tem como a gente entrar nesse tipo de devaneio. A gente poderia até entrar, mas a Bíblia não apresenta isso para a gente. Mas a Bíblia apresenta para nós o que nós devemos saber em relação à nossa redenção, o que nós devemos crer. Isso tudo tem a ver com a Páscoa. Então, em relação à Páscoa, a Trindade existe por causa da Páscoa. Porque se não precisa Jesus morrer, por que precisa do Deus Filho? Se o Deus Filho veio à Terra e passou o que passou para morrer na cruz. Então pensa, a Trindade existe por causa da Páscoa. Nossa, Luciano, não fala isso não, que heresia. Mas é maravilhoso demais, né? Por isso que eu falo, gente, vamos pensar mais na Páscoa, vamos pensar na mensagem da cruz, isso é maravilhoso demais. Como que as pessoas negam isso, como que as pessoas acham que... Não, isso aqui é mensagem evangelística, isso aqui é plano de salvação. Não, gente. Não é isso não. Bom, tá bom, vamos tocar o barco aqui. Mais uma decorrência da Páscoa. O universo adora a Cristo por causa da Páscoa. Então lembra lá em Romanos 8, onde fala que toda a criação aguarda, gemendo, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então, ao mesmo tempo que toda a criação, ou seja, tudo que foi criado, tudo que está no universo que foi criado, ela geme, está escrito lá. Não estou dizendo para você tomar isso literalmente, não, a estrela está gemendo, o sol está gemendo, não sei o que, a nebulosa, não sei da onde lá, as constelações estão gemendo. Não estou falando isso não, gente. O Plutão lá está gemendo, tremendo. Não é isso. Mas Romanos fala que a criação geme. Então, os animais gemem, os seres humanos gemem. E isso é de fato, né? A terra geme. Os seres viventes gemem. Bem, não só isso. Em Colossenses, aqui na Bíblia, a mensagem, eu acho esse texto maravilhoso demais, que está dizendo que lá em Romanos diz que a criação geme, aqui está dizendo que ela glorifica a Deus. E ela glorifica a Deus por causa da Páscoa. Olha o ponto. Olha o que está escrito aqui, ó, em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 18. Na Bíblia há a mensagem. Ele foi supremo, está dizendo que é Jesus. Ele foi supremo no princípio. E abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim ele está lá. Elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele. Sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, e aqui ele vai dizer que são essas peças quebradas e deslocadas do universo. Primeira peça deslocada do universo. Pessoas e coisas, animais, e para fechar, e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia. Tudo por causa de sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Então, olha que lindo isso aqui. Por causa de sua morte, seu sangue derramado na cruz. Gente, a morte de Jesus, ela é fundamental para a nossa vida, para o cristianismo, para o cristão. Então aqui não está dizendo que agora estão consertados em vibrante harmonia, tudo por causa das palavras de Jesus, tudo por causa dos milagres de Jesus, tudo por causa da fé que Jesus mandou ter, da fé de transportar montanhas que Jesus mandou ter. Não. Está dizendo que todas as coisas estão em vibrante harmonia por causa de sua morte, por causa de seu sangue derramado na cruz. Todo o universo, além de gemer, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ela adora. Se pegar os Salmos, o Salmo fala muito disso, sobre essa adoração a qual toda a criação faz a Deus, e especialmente por causa da Páscoa. Agora, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Simplesmente crer ou negar a Páscoa para a sua vida
vai determinar a sua eternidade. Só isso. E quando eu falo eternidade, estou falando eternidade a partir de agora. Então, uma das coisas que suscitou discussão na nossa reunião de estudo bíblico mais cedo é que eu dei uma viajada, assim, isso não é bíblico, né? Eu estou só supondo. Eu propus ali para as pessoas, gente, imagina daqui 1 milhão de anos, ou daqui 1000 anos. Nós, daqui 1000 anos. Não é 100 anos, né? Daqui 100 anos ninguém de nós aqui vai estar aqui. Ou menos, né? Pode ser amanhã, pode ser hoje. Mas imagina 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, 1 quintilhão de anos a gente lá. É claro que o tempo para nós é diferente do tempo para Deus, né? Eu não sou estúpido de achar que é a mesma coisa. Mas assim, supondo que daqui 1 quintilhão de anos a gente olha para trás e fala assim, vamos voltar lá naquele dia que o Luciano estava falando lá sobre a Páscoa, sobre a cruz, sobre a mensagem da Bíblia, a mensagem da vida e a mensagem do universo. E, afinal de contas, aquele tempo lá foi um tempo eterno. Porque se Jesus Cristo foi nosso Cordeiro Pascal, foi imolado desde a fundação do mundo, e ele veio se manifestar historicamente lá, no início da era cristã, lá atrás, mas em termos de sacrifício e de tempo ao qual nós não compreendemos, Jesus já tá sacrificado desde a eternidade passada. Então, eu proponho para ele, gente, isso que nós estamos fazendo aqui é um momento eterno. Então, tudo que nós fazemos na nossa vida, pequeniníssima vida, ínfima vida, que passa como uma palha, a Bíblia diz que a nossa vida passa como a erva que de manhã é viçosa, bonita, e à tarde já está morta. A nossa vida é muito menor que isso, em termos de tempo, né, em comparação à eternidade. Mas, ainda assim, nessa pequeníssima vida que nós temos aqui na Terra, o que vai sobrar disso? Vai sobrar os momentos que nós vivemos para a glória do Cristo. Vai sobrar os momentos que nós, os momentos eternos que nós vivemos e falamos e ouvimos para a glória desse Cristo e dessa Páscoa. Então, essa Páscoa é muito mais do que um dia no ano. Essa Páscoa tem implicações eternas. Coisa que maravilhosa demais, né? E aí o pessoal começou a viajar. Pô, você está falando de viajar no tempo? Gente, não é, né? Não estou dizendo que vai ser dessa forma. O que eu quis dizer, a ênfase que eu quis dizer, é que esse momento que nós estamos aqui agora, ele é um momento eterno, porque nós estamos falando do eterno. Nós estamos aqui ouvindo, falando e meditando no eterno. Então, se tudo que diz respeito ao eterno é eterno, e se o que vai sobrar da nossa vida é só os momentos que nós vivemos para a glória do eterno, esses momentos também são eternos, ainda que seja um segundo. Ainda que seja o último suspiro da vida de alguém. Então eu vou deixar uma frase aqui para você pensar. Se a Páscoa não nos afeta, então, dentro dessa proposta aqui, o que isso tem a ver conosco? Se a Páscoa não nos afeta, se a Páscoa não muda a nossa vida, se o que eu creio e falo não é para a glória do Cordeiro de Deus, então ele ainda não se revelou para nós. Você pode até falar, entender, falar, eu gostei disso aí, achei legal, tal, massa, é interessante. Mas se isso não te afeta, se isso não te gera um desejo de se prostrar, não estou dizendo prostrar fisicamente, espiritualmente, ainda que seja corporalmente também, mas se isso não te gera esse desejo, esse temor, essa alegria, né? Imagina que esse Cristo, esse Deus morreu por você, lá na cruz ele estava pensando em você, aqui agora. E se isso não te gera esse temor, eu sei, muitas pessoas vão rir disso, vão achar isso uma estupidez, e acham. Eu não me importo com isso, não tenho problema com isso. Mas se você, cristão, não é afetado por isso, e tem a mesma postura lá, quando no capítulo 12 dias, quando eu li para você aqui, que após essa revelação de Deus através de Moisés, e Moisés transmitiu o recado para o povo, e o povo se prostrou e adorou a Deus, se isso não muda a sua vida, se isso não afeta em nada a sua vida, e você não quer viver para a glória desse Cordeiro de Deus, ele não se revelou para você. E aí isso não depende de você aceitar ou não aceitar. Isso depende dele querer se revelar para você ou não.
Então agora a chave tem que mudar. Ainda que você chegue a essa conclusão que ele não se revelou ainda para você, peça. Fala para ele, Senhor, me revela. Eu quero que o Senhor me revele-te. Eu quero que o Senhor revele-te a ti mesmo para mim. Claro, se você tem esse desejo é porque ele já está se revelando para você. Então, eu pensei em uma forma, de que forma que eu vou terminar esse vídeo, ou de que forma que eu vou começar. Então, minha cabeça já cansou tanto, porque já é a terceira vez que eu falo desse assunto, que eu pensei, gente, como é que eu vou começar, como é que eu vou terminar esse vídeo? E aí, como a gente estava falando de eternidade, de viagem no tempo, entre aspas, eu sugiro para você voltar lá no início desse vídeo e assistir os 2 primeiros minutos. E dê por encerrado o que nós estamos falando aqui, voltando esse vídeo e assistindo os 2 primeiros minutos. E aí, está encerrado o vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima.